Prepare-se para elevar o seu padrão. A Decodignes apresenta o Vila Della Glória. 2 quartos com segurança, conforto e lazer completo no Alto Glória. Vila Della Glória, o ponto alto da cidade. Alto padrão no Alto Glória. Vila Della Glória. Sucesso de vendas. Aproveite as condições especiais de lançamento. Vendas 3061-5050. Visite estande na Avenida Ministro Salgado Filho, 271 na Glória. Realização Decodignes. Boa noite. O nosso entrevistado de hoje em Mercados e Negócios é doutor em Economia e presidente da FUCAP, professor Arilton Teixeira. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos ver. Professor, do discurso do governo parece que o Brasil é imune às crises. Esse discurso se sustenta na realidade? Olha, de fato ninguém está imune às crises. O que a gente tem que estar é preparado para os momentos ruins da economia. Então, até 2008, o Brasil seguia as cartilhas da boa conduta. Nós tínhamos superávit primário, nós tínhamos dependência do Banco Central, nós tínhamos meta de inflação. De lá para cá, nós fomos abandonando esse famoso tripé da economia. Primeiro, abandonamos as metas de inflação, a independência do Banco Central. O superávit primário foi sendo corrompido, caindo, eles foram mudando os conceitos, os números pararam de significar, né? O governo ele violava os conceitos. Por que isso é importante em crise? Veja bem, se você está poupando, quando chega um momento ruim, você tem poupança, você pode gastar. Você pode gastar, você pode manter o mercado vai olhar para você e dizer, esse agente é um agente confiável. Se você gasta demais nos momentos de bonança, está endividado, quando chega a crise, bom, aí você não tem condições de reagir a ela. É mais ou menos isso para um país, é mais ou menos o que aconteceu com o Brasil até 2008. De 2000, segundo mandato do Fernando Henrique para cá, nós temos mantido esse tripé. E o Brasil estava preparado para a crise de 2008, que foi de proporções enormes, mas nós de fato passamos com ela com uma pequena recessão. Acho que o PIB cresceu aí em 2009 menos 0,5%, que é razoável pelo tamanho, pelo choque, pela magnitude do choque que nós sofremos em 2008. Chega agora em 2013, nós tivemos um pequeno turbilhão ali com a indecisão americana sobre a política monetária e nós vimos que nós sofremos ainda mais, né? A economia não estava preparada, o dólar subiu, ainda a confiança na economia caiu e nós estamos num momento onde nós temos o que a gente nunca tinha ouvido falar desde os anos 70, que é chamada estagflação, que é o seguinte, a economia não cresce e nós temos inflação. Tá? Isso é fruto de algumas políticas que o governo vem adotando. Em particular, o governo tem emitido dívida, essa dívida tem sido usada pelos bancos privados para gerar crédito. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos financiando consumo com dívida, não está tendo investimento. Não sei se vocês lembram, mas há uns uma semana atrás, o FMI, ele calcula assim, que ele chama PIB potencial, que a ideia é o seguinte, quanto que a economia pode crescer? E ele reduziu o crescimento da economia brasileira, tá? De 4,5%, 3,5% para 3%. Teve reclamação do governo brasileiro, mas é fruto do que nós estamos vendo. O Brasil não está investindo. Quer dizer, recentemente o senhor escreveu um artigo, né, dizendo que a médio e longo prazo o Brasil tem 3 problemas graves a enfrentar. São os gargalos da infraestrutura, o problema da carga tributária e a falta de qualificação da mão de obra. Quer dizer, que problemas essas três coisas trazem para a economia brasileira, para o crescimento da economia brasileira? Imagina você produz. Em geral, a produção não está no centro consumidor. Então você tem que escoar a produção. Para fazer isso, nós precisamos de infraestrutura, basicamente pensando portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, nada disso nós temos. Por escolha nossa, isso não é obrigatório, mas por escolha nossa, esses setores estão na mão do governo federal. E o governo federal não tem investido. As nossas rodovias estão tomadas por caminhões. Você chegava nos portos, os principais portos brasileiros, nós tínhamos aí filas de 25 quilômetros. E você perde cliente, perde credibilidade. Você perde cliente porque você não consegue entregar em tempo e você perde produção, porque parte daquilo que está ali naqueles caminhões se perde quando não está bem estocado. Então, é um jogo ruim. Você desmotiva o produtor, porque ele não sabe se ele vai escoar a produção,
E você desmotiva os nossos parceiros comerciais, porque eles compram e não sabem se vai ser entregue no tempo. Então o governo devia parar de brincar e achar que as pessoas são tolas e falar, nós estamos privatizando porque não tem jeito de fazer. Admite, vamos admitir que vocês erraram. Tem 10 anos que vocês estão falando que não vão privatizar e estão privatizando porque não tem jeito. Nós temos o nosso caso aqui, vamos pegar o caso nosso aqui em Vitória, Aeroporto de Vitória. Tem 10 anos que se fala nesse aeroporto. O Estado não consegue construir. Imagina o dano econômico para a Vitória. Nós não conseguimos atrair empresas porque não tem infraestrutura. Né? Imagina as nossas rodovias, mesma coisa. Então, se você pensar no Brasil inteiro, quando você não consegue gerar para a iniciativa privada essa infraestrutura, esse serviço, a iniciativa privada não consegue gerar por ela mesma, em particular porque no Brasil está a cargo do governo federal. O problema, lidando também com o governo federal, é a carga tributária. Outra coisa que o senhor citou que pesa sobre os empresários, pesa sobre o consumidor, pesa sobre todo mundo. É uma máquina de gerar dinheiro para o governo, mas que não retorna para o cidadão. Olha, hoje nós temos aí, se você juntar os 3 níveis, né, de governo, né, municipal, federal, estadual e federal, aí a carga tributária em torno de 35% do PIB. É extremamente elevada. Então significa mais ou menos o seguinte, de cada 10 dias que você trabalha, 3 dias e meio você está entregando ao governo. Então isso para a iniciativa privada é muito caro. O seu salário fica menor, tá certo? O lucro fica menor e, obviamente, o incentivo, então, a investir e tomar risco fica menor. O presidente costuma ir nas redes, aí, na mídia, e pedir para que o empresário demonstre o seu animal spirit. É alguma coisa, diria, esse desejo do empresário de investir, essa tentativa de criar do empresário. Obviamente aqui isso está prejudicado. Eu vou investir, eu tomo risco. Vem o governo, me tira 35% que eu produzi. Em troca, ele não me entrega nada. Nem o serviço que ele se propõe. Nem a infraestrutura que eu preciso. Exatamente. Então você vê, de todos os lados, o empresário vai fazendo o quê? O custo dele vai ficando elevado. Porque, do ponto de vista da população, ela olha o quanto que ela recebe. Por exemplo, vamos pensar no caso do salário. Do ponto de vista da empresa, ela olha quanto que ela paga. Porque as pessoas têm que lembrar o seguinte, cada R$1 que a empresa entrega ao trabalhador, ele está entregando 60 centavos ao governo. Isso é em média no Brasil. Tem setor que é mais de 1%, mais de 100%. Então ele paga 1 para o trabalhador e 1 para o governo. Isso é custo para a empresa. Tá? Então o produto dela vai ficando caro. Ora, quando ela vai competir com outros países, com empresas de outros países, que não se defrontam com os mesmos problemas, você vê que a nossa empresa perde o quê? Perde competitividade. E perdeu esse tempo todo que já podia ter feito. Pede desculpa, move, vamos para frente. E agora, vamos aceitar, é privatização e vamos fazê-la. Tá? O senhor está falando também, quer dizer, o alto custo do empresariado e o alto custo com relação à mão de obra. Mas essa mão de obra, pelo seu artigo, também não é qualificada, não atende à necessidade do empresário para fazer um produto ou um serviço de boa qualidade. O Brasil, até uns 20 anos atrás, se você chegasse e dissesse, eu tenho o diploma, o ensino superior, isso já era um grande diferencial para você. Com as reformas dos anos 90, em particular a reforma da educação feita pelo ministro Paulo Renato, o setor educacional foi aberto ao setor privado. E aí, o que está acontecendo? Vão surgindo novas instituições e as pessoas vão adquirindo o grau. Né? Conhecimento mais qualificado. Mas agora, então, achar indivíduos hoje com diploma de ensino superior é muito mais fácil. O problema é que agora as pessoas têm que começar a entender, só o diploma já não é só um diferencial. A empresa quer mais. A empresa precisa de uma pessoa que sabe fazer, que seja, de fato, treinado na área onde ela obteve o diploma. E esse é o que a iniciativa privada está reclamando. Essa diferenciação, essa distância que existe ainda entre o setor privado e as instituições de ensino. Professor, vou pedir um tempo para o senhor para a gente fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre a atuação do Banco Central no recente repique da inflação e no repique da alta do dólar. Ok? A gente volta já já. Mercados e Negócios, faz o intervalo. A gente volta depois dos comerciais. Prepare-se para elevar o seu padrão. A Decodignes apresenta o Vila Della Glória. 2 quartos com segurança, conforto e lazer completo no Alto Glória. Vila Della Glória,
ponto alto da cidade. Alto padrão no Alto Glória, Vila de la Glória. Sucesso de vendas. Aproveite as condições especiais de lançamento. Vendas 3061-5050. Visite estande na Avenida Ministro Salgado Filho, 271 na Glória. Realização Decotignes. Mercados e Negócios está de volta. Hoje a gente entrevista o doutor em Economia e presidente da FUCAP, o professor Arilton Teixeira. Professor, esse ano a gente tomou 2 sustos graves na economia, né? Primeiro, a volta da inflação, a discussão da volta da inflação, um terror para as pessoas um pouquinho mais, com mais tempo de vida, como eu e o senhor, né? E o repique do dólar. Por que que isso aconteceu com um Banco Central tão técnico como é o nosso? Olha, vamos lembrar uma coisa aqui. O Banco Central brasileiro, o cargo de presidente é um cargo submetido, ao ministro da Fazenda, e eu acho que agora no momento no Brasil, a presidente da República. Isso significa que é um cargo político. A presidente pode, a qualquer momento, remover o presidente do Banco Central. Então, o presidente do Banco Central no Brasil, ele tem que prestar contas à presidente da República. O que não é que ocorre em outros países, né? Se você olhar a União Europeia, Estados Unidos, Inglaterra, o presidente do Banco Central é um cargo que quem indica é o presidente, mas após isso ele é aprovado pelo Senado e ele só pode ser demitido se ele não cumprir as metas estabelecidas. Então, ele não mais presta contas à presidente da República, e sim ao Senado. Então, as pessoas acham que essa pequena diferença não vai ter impacto na nossa vida, mas tem. Durante o governo Dilma, várias vezes, várias reportagens, vários sinais foram de que a presidente decidia o que o Banco Central ia fazer. Então não adianta você ter bons técnicos lá, e eu tenho certeza que os técnicos do Banco Central são excelentes, né? Os currículos que você olha lá são excelentes, mas eles não têm liberdade de ação. A interferência parece clara de que a presidente hoje dita as normas do Banco Central. Em outras palavras, o Banco Central pode ver a inflação subindo, mas sem permissão do presidente da República, aparentemente ele não age. Então, o que nós vimos foi o seguinte: a inflação começou a subir, e note bem, quando o governo fala que ele está acertando a meta, é falso. Vamos lá entender o que é meta. Meta é o seguinte: existe uma instituição chamada Conselho Monetário Nacional que fixa a inflação que nós devemos atingir no próximo ano. Essa é a meta. A meta no Brasil, que é alta, é 4,5%. Já é altíssimo. Já é alta para os padrões internacionais. Os americanos pensam em 2%, os alemães pensam em 2%, nós estamos em 4,5%. Alto. Bom, obviamente coisas podem ocorrer. Choques que não estamos esperando. Então, você coloca uma banda. Você deixa o seguinte: bom, é 4,5%, mas você pode ir um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Nossa banda é de 50%. O que já é, assim, de uma inflação alta, ter uma banda elevada dessa, é mais absurdo ainda, mas nós temos. Mas vamos deixar isso ainda. A despeito dessa banda elevada, dessa meta elevada e da banda larga, nós, esse ano inteiro, operamos acima dessa meta do topo. E o governo disse que estava dentro da meta. Não, a meta é 4,5%, não é 6,5%. No Brasil, esse é pouquinho para cima, é 2%. Então, se você 4,5 mais 2, 6,5. Do ponto de vista do cidadão, ele não entende, é 4,5, 6,5. Mas a dona de casa percebeu no super. Não, todo mundo percebeu. Foi aí que, quando a popularidade da presidente começa a cair, aparentemente ela autoriza o Banco Central a começar a agir como Banco Central. Antes disso, o Banco Central fazia um discurso seguinte: não, a inflação vai convergir. Bom, se a inflação não está convergindo e é tarefa do Banco Central agir, a pergunta que todo mundo fazia: por que o Banco Central não está agindo? E, de fato, ele só começa a agir esse ano, quando a inflação já estava violando o topo superior da meta, da banda, né? E o dólar veio e ajudou a complicar. E aí veio a situação de incerteza no ambiente de cenário externo, e aí nós estávamos nesse mundo que nós estamos hoje. O dólar subiu. Quando o dólar sobe, note bem, algumas coisas que nós consumimos no nosso dia a dia. Carne, o preço dela é fixado no mercado internacional. Então, é uma que a gente chama de commodity. É um bem que ele é homogêneo, não importa onde você for, ele é a mesma coisa. Então, commodity é isso. Eu só ouvi falar commodity, commodity, mas não sabe. Commodity é isso, é um bem, independente do lugar que você for, o preço é igual. O preço é o mesmo, igual. Se eu comprar no Brasil, comprar no Japão, vai pagar o mesmo valor. Isso. Então, note, o preço é fixado lá fora. Aqui dentro ele é convertido o quê? Lá está fixado em dólar. Aqui você tem que pegar a taxa de câmbio vezes esse preço, vai dar o preço em real. Então, se o preço lá fora é constante, mas a taxa de câmbio, ou seja, o preço do dólar aumenta, aqui dentro o preço vai aumentar.
E foi que todo mundo que é dono... E as pessoas falam assim, pô, mas a carne é feita... o boi é brasileiro. O boi é brasileiro, mas ele é vendido lá fora. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Quando a taxa de câmbio, a inflação já é elevada, no ambiente de incerteza no mercado internacional, a taxa de câmbio subiu e gerou mais inflação aqui dentro. E aí, finalmente, o Banco Central acordou, ou tiraram as amarras dele, eu não sei qual delas é a verdade, realmente, eles vão... E começou a agir puxando a taxa de juros. Agora é o seguinte... O Banco Central precisa de ter credibilidade. O nosso banco, hoje, a credibilidade dele está muito baixinha. Então significa o seguinte, o que significa isso? Se o Banco Central diz, ó, eu vou acabar com a inflação e eu acredito, quando eu for renegociar meus contratos, por exemplo, eu vou comprar carne. O cara quer me vender uma carne mais cara, eu digo, não aceito. Não vou porque o Banco Central não vai deixar lá na frente. Ó. Ele vai puxar a taxa de juros e eu não vou conseguir vender, vai ter queda de demanda. O Banco Central age reduzindo a demanda. E aí eu vou falar, eu vou comprar de você, cara, quando eu for repassar, não vai ter demanda e eu não vou conseguir vender. Então eu brigo com você, até que nós vamos chegar num preço menor. É assim que funciona a economia, o mercado. Quando você acha que o Banco Central não tem credibilidade, você fala, o preço é 10% mais caro. Eu falo, não tem problema, eu aceito e na hora de revender, eu coloco os 10% lá. E aí eu repique e a inflação continua. E hoje é isso, o Banco Central não tem credibilidade. Então, nós vimos o Banco Central aumentando a taxa de juros, já aumentou aí 3%, tá certo? Era 7 e pouco. É, que não ia aumentar de jeito nenhum. Agora, a brincadeira no mercado agora é o seguinte, a Dilma vai deixar ou não vai deixar o presidente do Banco Central chegar e falar a taxa a 10%? 2 dígitos. Uma outra coisa, política monetária não é meta de governo, taxa de juros não é meta de governo. Meta de governo é, deixa eu te falar o que é, educação, tá certo? Qualidade de vida, tá certo? Longevidade, é isso que é. Qualidade de infraestrutura, é isso que o governo deve fazer. A economia deve ajudar as pessoas a adquirirem isso. É para isso que serve a economia. Não é meta de governo, minha meta de governo é ter taxa de juros a 7% ao ano. No governo Dilma, taxa de juros virou meta, política de governo. Ora, obviamente significa que o Banco Central não existe. E agora nós vamos pagar isso. Nós vamos ter que levar a taxa de juros muito mais, porque as pessoas não acreditam no Banco Central. Eu vou pedir para o senhor mais um tempinho para fazer um intervalo comercial. Na volta, a gente conversa sobre 2014, ano eleitoral, Banco Central pressionado, Estados Unidos pressionado por recuperação, a Europa querendo se recuperar, disputando os mercados que tinham perdido para o Brasil, e nós teremos um ano complicado. A gente já volta. Mercados e negócios, um tempinho só, e a gente volta depois dos comerciais. Prepare-se para elevar o seu padrão. A Decodignes apresenta o Vila Della Glória. 2 quartos com segurança, conforto e lazer completo no Alto Glória. Vila Della Glória, o ponto alto da cidade. Alto padrão no Alto Glória. Vila Della Glória. Sucesso de vendas. Aproveite as condições especiais de lançamento. Vendas 3061-5050. Visite stand na Avenida Ministro Salgado Filho, 271 na Glória. Realização Decodignes. Mercados e Negócios está de volta. Hoje a gente entrevista o doutor em Economia e presidente da FUCAP, o professor Arilton Teixeira. Professor, no final do último bloco, o senhor estava criticando a atuação do Banco Central, dizendo que ele ficou frouxo, tal. Ano que vem, 2014, ano eleitoral, a presidente vai ficar de olho. Porque se a taxa de juros subir muito, a oposição vai usar isso contra o governo. Mas se ela deixar o Banco Central sem controle, o Banco Central pode decidir tocar o barco. E aí a oposição vai criticar também. Quer dizer, se a inflação subir, a oposição critica, se a inflação cair, a oposição critica. Como é que será esse ano de 2014 para a economia, tendo como foco que é um ano altamente complicado do ponto de vista eleitoral? Bom, vamos lá. O cenário externo, nós temos hoje os americanos aí com uma economia crescendo, mas não na taxa média que eles têm crescido. A economia está crescendo pouco. Tá? Eles estão recuperando, o desemprego está caindo, mas não na recuperação, na rapidez com que nós temos visto recuperações anteriores. A Europa começa agora a dar sinais de vida. Desde a crise de 2008, a Europa estava em recessão. Exceções feitas em alguns países como a Alemanha lá. Mas França, Espanha, Portugal, Itália, Grécia, todos os países em recessão. Todo mundo com a corda no pescoço. Todo mundo. A Ásia, nós temos uma queda de crescimento da China. Veja só, a China é uma coisa interessante, porque quando você fala em queda de crescimento da China,
As pessoas pensam, quanto que a China está crescendo? A China crescia 14% ao ano. Agora está crescendo entre 7,5% e 8,5%. 8,5% para nós seria o paraíso. Mas quando você vem de 14 para 7,5, isso é um choque. Então, esse é o cenário que nós temos. Então, e a China é um grande comprador das nossas commodities. Hoje é um grande parceiro comercial brasileiro. Então, vamos lá. Se você manter a China crescendo como está, Estados Unidos como está e a Europa patinando aí, o cenário externo não ajuda muito. Veja só, se eles começarem a crescer de novo, as compras, né, que eles vão fazer dos nossos produtores, ou seja, as nossas exportações aumentam. Isso ajuda a economia doméstica. Do jeito que está, o setor externo não parece ser um grande estímulo ao nosso crescimento. Então, se nós mantemos esse cenário, é isso aí que nós vamos ter hoje. Você acabou de dizer. Lá fora, tudo como está hoje. Aqui dentro, nós temos uma eleição para piorar o cenário. Se eles começarem a crescer um pouco melhor, então significa o quê? Nós podemos começar a produzir mais, exportar mais, e aqui dentro, tudo continua como está. Então, vamos fazer o seguinte, vamos assumir que lá fora vai ficar como está hoje. Tá certo? Não existe grandes sinais aí de que os americanos vão voltar rapidamente a crescimento externo, mas é possível. Vamos analisar o caso interno. Bom, nós temos aí 3 anos de contabilidade criativa do governo Dilma, que é essa ideia de mudar os dados, emitir dívida para financiar banco público. É o BNDES, BNDES, muito dinheiro do BNDES. Já que você quer botar nome nos bois, vamos botar BNDES. nome. Então nós emitimos dívida, a dívida pública subiu, a dívida líquida que o governo achava que ninguém ia olhar, todo mundo parou de olhar porque todo mundo viu que o governo está brincando, então a dívida líquida nossa está em cima. 60% de acordo com o governo, 65% de acordo com o FMI. Nós estamos endividados. Estamos endividados e dívida alta. Então, agora nós vamos chegar no momento, inflação alta, e agora você disse, o que vai acontecer? E é isso como você falou, o governo brincou durante 3 anos e agora ele está no momento onde, bom, se ele deixar a inflação subir, o descontentamento de junho, tão presente em nossas mentes, né, passa a ser um fantasma. Se ele não deixar a inflação subir e tiver de usar a política monetária, a redução do crescimento econômico passa a ser um outro. E isso hoje é a dicotomia, né? O conflito do governo, o que ele vai fazer. E é por isso que eu estou te falando no bloco anterior, nós falamos, o Banco Central, onde que ele vai? Qual é o limite do Banco Central? Bom, o governo gastou, superávit desapareceu, superávit caiu, foi caindo, eles caíram de 4,25, foram caindo. Hoje, você olha as contas do governo, você não sabe o que eles estão te entregando, você tem que fazer sua conta própria. Nós tivemos meses aí que já tivemos déficit primário. O déficit primário é mais ou menos o seguinte, suponha que você não pague suas dívidas, só o que você gasta de consumo, tá? Menos a sua receita. Isso significa que você gastou mais do que a sua receita, sem pagar dívida, sem pagar juros, sem nada. Esse que é o déficit primário, só para as pessoas... A dona de casa, vamos supor, foi ao supermercado, fez compras, mas não pagou nada. Não pagou a luz, não pagou a água, não pagou o gás. Seria mais ou menos o seguinte, imagina que a senhora tem uma dívida. Então todo mês você paga uma prestação aí de, sei lá, R$1.000. Esquece esse R$1.000. Pega o seu salário, sua renda daquele mês. Sua renda menos os gastos do supermercado, menos o gasto com luz, energia, tudo. Você gastou mais do que a sua renda. É isso que significa. De novo. Se endividou de novo. Você precisa de mais dívida. Tá certo? E sem pagar a dívida anterior, você gerou mais dívida. É isso que aconteceu recentemente. Então, esse é o momento que nós estamos hoje. Professor, para a gente encerrar, pelo que o senhor está dizendo, 2013 foi complicado, mas nós conseguimos crescer 2%. Por aí. Conseguimos, né? 2014 vai ser complicado. Quanto o senhor acredita que a gente consegue crescer no ano que vem? Olha, nesse cenário que você está aí hoje, né, eu acho que a taxa de crescimento nossa não vai ficar muito fora disso, não. Eu imagino que ela deva, assim, se o cenário externo mantiver como está hoje, eu imagino que uma taxa de crescimento entre 1,5% e 2%, ele é razoável para a gente, tá? Dado o que nós estamos hoje. É claro que pode acontecer o governo federal finalmente entender que ele tem que privatizar e aí ele vai lançar os programas de privatização sem querer fazer contratos claros, tirar essa dúvida que está por trás da iniciativa privada. Vamos lembrar Libra aqui. Libra, bom, depende de como você olha. Leilão é uma coisa para gerar concorrência. Isso significa que quanto mais as pessoas vão competindo, mais quem está vendendo ganha. Nós tivemos um único oferta e o lance mínimo. E essa oferta foi gerada com o uso de uma empresa estatal que está sofrendo, que nós tivemos tempo de conversar aqui, que foi a Petrobras. Então,
Se nós conseguirmos tirar essas dúvidas, se o governo federal conseguir tirar essas dúvidas, talvez conseguir puxar o programa de privatização, né, talvez seja uma forma de puxar a economia. E aí nós podemos ter um cenário um pouco melhor. Eu acho que essa é a coisa. Porque em termos de reforma política, reforma tributária, eu acho que isso não vai para frente. Tá? Não tem nenhuma razão para que no último ano, no ano de eleição, o Congresso vai aprovar isso. Infraestrutura demanda tempo. Infraestrutura demanda tempo. Educação demanda tempo. Demanda tempo. A única coisa que nós podemos ter é conseguir deslanchar um programa de privatização, porque quando o setor privado compra, ele é obrigado a investir maciçamente. E investimento é demanda. Você está comprando bens, você está comprando máquinas, você está contratando pessoas para fazer o quê? Vamos pensar, produzir, construir rodovias, aeroportos. Então, isso é demanda. Então, isso gera renda. Então, isso pode puxar a economia. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Mercado dos Negócios. Muito obrigado por essa conversa, por esses esclarecimentos. Eu acho que nós brasileiros, na democracia, nós temos que aprender uma coisa. Eu acho que é o que está acontecendo hoje. Quando você é oposição, você não pode falar qualquer coisa. Porque quando você vira governo, e se você tiver que fazer o que os outros estão fazendo, então fica difícil. É o que nós estamos vendo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. Mercado dos Negócios fica por aqui. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, aqui na Rede TV. Para vocês, uma semana produtiva. Natal se aproximando. Qual a expectativa de vocês para o Natal que está chegando aí? Olha, a expectativa é boa. Natal é a melhor venda, é a melhor época de venda do ano para o setor do comércio. As 3 melhores datas do ano é Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal. Realmente é uma data muito esperada pelos comerciantes de uma forma em geral. A gente acredita que vai manter um crescimento de 7% a 8% do que foi ano passado. Mas eu vou falar aqui uma coisa que falei durante todo o decorrer do ano de 2013. O nosso sentimento, a nossa euforia é muito com o pé no chão, por a gente conhecer a situação complexa que vive a economia, não só do Estado, como do Brasil, como do mundo. Ou seja, temos um otimismo conservador no que se refere ao Natal. Acreditamos que as vendas serão boas, como todo ano acontecem, mas a gente tem que esperar passar o Natal para a gente ver no rescaldo como ficou. Mas a expectativa é boa, os comerciantes estão bem otimistas com relação à data. Prepare-se para elevar o seu padrão. A Decodignes apresenta o Vila Della Glória. 2 quartos com segurança, conforto e lazer completo no Alto Glória. Vila Della Glória, o ponto alto da cidade. Alto padrão no Alto Glória. Vila Della Glória. Sucesso de vendas. Aproveite as condições especiais de lançamento. Vendas 3061-5050. Visite estande na Avenida Ministro Salgado Filho, 271 na Glória. Realização Decodignes.